Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre livros que volta a sair de Lisboa em direção a lugares onde se discute literatura. Neste caso, viemos até à cidade do Fundão, onde decorre o Festival Literário da Gardunha, a quem agradecemos o convite. Esta semana falamos com Maria João Cantinho, poeta, crítica literária e ensaísta, doutorou-se em Filosofia Contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa. Além de investigadora nesta área, colabora com a revista Colóquio Letras e com muitas outras revistas literárias e académicas. Além de vários ensaios e alguma ficção, publicou 4 livros de poesia, o mais recente dos quais, Do Ínfimo, foi distinguido com o Prémio Glória de Santana. Além de integrar vários júris de prémios literários, representou Portugal em festivais de poesia e literatura no estrangeiro. Foi ainda diretora da revista Café com Letras e é a atual editora da Caliban, uma revista de letras, artes e ideias, por enquanto com uma existência puramente digital. Olá Maria João, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço, olá, eu que agradeço, é um prazer estar aqui convosco. E pronto, eu não sei o que é que... Não te preocupes com isso, vamos tratar-te bem. Vamos começar. Como é que devemos começar, não é? Sim, vamos começar por um livro clássico, não é? O Banquete, ou o Simpósio do Platão, que é uma escolha que seria mais ou menos previsível, vindo tudo da filosofia. Mas porquê este livro em concreto? Porquê em concreto? Eu quando tinha os meus 16, 17 anos, ainda não andava em filosofia, mas já lia estes pequenos diálogos de Platão, porque achavam que eram autênticas obras-primas literárias, não é? Portanto, eu li o Banquete primeiro do ponto de vista literário, porque porque de facto é uma obra-prima, que os diálogos platónicos são filosóficos, obviamente, mas são um estilo literário notável, não é? Aquela limpidez da escrita. E, portanto, o meu olhar foi primeiro literário, aos 16 anos, não é? Talvez tivesse 16 anos, sim. Só depois, na faculdade, é que eu comecei a estudar Platão e, portanto, iluminou-se outro olhar sobre o livro. Portanto, eu queria mostrar, por um lado, que comecei como literatura, não é? Mas, por outro lado, há aqui uma ideia que é central, que é a ideia do conhecimento e do amor ao conhecimento, não é? Que, de facto, para uma pessoa que está em filosofia, é mais ou menos uma pulsão inconsciente, não é? Uma pessoa que vai para a filosofia vai fazer o quê? Vai à procura de respostas e depois fica sempre frustrada porque elas nunca estão em lado nenhum, não é? Mas, ou então nascem mais perguntas ainda. Exato. Mas por essa altura eu também tinha lido A Morte em Veneza, do Thomas Mann. Eu sou completamente apaixonada por Thomas Mann. Vocês fizeram uma grande maldade, foi pedir para escolher 3 livros, não é? Podias escolher 3 do Thomas Mann. Eu podia ter escolhido os 3 do Thomas Mann, não é? Mas tinha lido A Morte em Veneza do Thomas Mann e estava completamente apaixonada e, portanto, sentia que havia muitas afinidades e quis perceber o que é que havia em relação ao Banquete, porque toda a estrutura do livro do Thomas Mann acaba por ser um pouco, não é copiada, mas é revisitada, não é? Há uma revisitação da Morte em Veneza, sobretudo a ideia da beleza como passaporte para o conhecimento, aquela cena final do filme em que ele aponta para longe, não sei se... Há muitas pessoas que não se apercebem disso, mas que aponta com o dedo e eu faço ali uma leitura muito platónica do filme, que está a apontar para o mundo das ideias, não é? E o Banquete foi isso que de facto me apaixonou, que é essa possibilidade de, através da beleza e do sublime, daquilo tudo que nos apaixona na arte, não é? Nós termos acesso ao conhecimento, porque hoje em dia há um certo divórcio entre a ideia do conhecimento e a literatura, não é? E perdeu-se um pouco essa ideia da responsabilidade, que o autores como Thomas Mann não podem ser lidos do ponto de vista da atualidade, porque têm uma carga metafísica altíssima, não é? Daí a minha escolha também dos livros. Sim, tem uma atração também na literatura pela literatura filosófica. Sempre, mas isso é uma coisa quase inevitável para mim.
Estás com um pé no mundo da literatura e com o outro na filosofia. Exatamente. O que é muito difícil para mim ao mesmo tempo, não é? Porque acabo por não estar em nenhum lado, não estou em nenhum lado nunca, mas a minha escrita também é assim. A minha escrita é com um pé na metafísica e outro pé na literatura. O que faz com que os meus livros muitas vezes sejam difíceis de compreender por isso mesmo, porque perdeu-se um pouco esta ideia de que a metafísica é um tema literário, não é? E quando eu falo de metafísica não falo do ponto de vista pretencioso, das grandes ideias, dos grandes ideais, não, é a procura do conhecimento, nesse sentido. E o que é que eu de facto achava ali lindo no banquete eram aqueles diálogos super cool, não é? Podemos usar esta expressão. Usar cool no século IV antes de Cristo, mas queriam deitar-se nas camas uns dos outros, que aqui não tinha nada de... não tem, quer dizer, na altura, com aquela cultura homoerótica, não sei se pode falar assim, não é politicamente incorreto, mas de facto todo o diálogo, mais tarde que eu percebi, não é? Na altura não tive essa percepção da cultura erótica, homoerótica que havia naquele diálogo. É muito um livro sobre o amor. É um livro sobre o amor, mas também está ali muito presente aquela ideia da cultura grega, do amor do homem pelo homem, não é? Portanto, há esse ambiente que eles estão ali a partilhar e depois vem como uma das histórias a Diotima, não é? E em que ela fala exatamente sobre a questão da beleza e sobre a questão do amor e da beleza como passaporte para o conhecimento ou como via, o passaporte é uma ideia um bocadinho parva, mas como via para o conhecimento. E são precisamente esses diálogos que me fascinam no banquete, porque para um jovem, porque é que isto é marcante? Para alguém que tem 16 anos, encontrar um livro que está a falar das coisas que nos inquietam, pelo menos naquela altura era o que me inquietava, não havia telemóveis, não havia nada, não podia tirar selfies, não havia nada para fazer, não é? A não ser ter inquietações, não é? Ter inquietações existenciais, não é? O que é isto, o amor? O amor, o que é isto, o conhecimento, e depois uma certa atração que eu sempre tive pela mística, não é? Que é mística não no sentido beato, não é daquelas coisas da igreja, mas a mística do conhecimento, não é? Aquelas teorias esotéricas, um certo esoterismo que o banquete também tem, não é? Porque a figura da Diotima é uma figura mística por excelência, não é? A figura do orfismo. E portanto, há uma espécie de entrelaçamento ali entre conhecimento, o amor, que eu depois vi encontrar também muito noutras teorias místicas, por exemplo, no Rumi, no sufismo, e que são universais no pensamento, não é? Mas foi, de facto, a minha porta de entrada para a filosofia. Foi o Platão, que foi a minha grande paixão literária durante... Isso ajudou-te depois a escolher o... Sim, porque eu estava muito indecisa. Aliás, eu fiz um percurso muito estrambólico. Eu fui para Ciências, acabei o 12º de Ciências, porque o meu pai não queria que eu fosse para Letras, obviamente. Já tinha uma mãe que era formada em História e achava que eu ia ficar desempregada, não é? E então forçou-me sempre um bocadinho a ida para Ciências. E eu era uma excelente aluna, portanto, eu tirei notas ótimas para entrar na faculdade, mas quando cheguei ao 12º tinha um desânimo profundo porque sentia que não era aquilo que eu gostava de fazer, aquilo que eu gostava de ler e de escrever e, quer dizer, aqui a abrir sapos e a observar sapos, aquilo era uma seca tremenda, não é? E então não há metafísica o meu possível refúgio era não há, quer dizer, e decorar o nome, e depois eu sempre testei decorar coisas, não é? Decorar o nome das plantas todas em biologia, aquilo era uma seca tremenda. E então eu fiz uma paragem ali no 12º porque estava muito confusa na minha vida e além disso tinha uma desvantagem, foi ter chegado muito cedo ao 12º. Era uma altura em que os pais nos punham a estudar aos 5 anos naquelas escolas. Com 17, para aí, eu acabei o 12º, tinha 15 anos ainda. A sério? Porque havia a mania, eu faço anos em outubro, não é? E havia a mania de pôr as criancinhas, a minha mãe era professora, não é? A minha mãe pôs-nos logo naquelas escolas, naquelas senhoras, não havia creche.
e punham-nos naquelas escolas. Eu, quando cheguei à primeira classe, já sabia ler, mandaram-me para a segunda, não é? Então, não só entrei com um ano de avanço, como passei imediatamente para a segunda. Quando cheguei à 12ª, eu tinha 15 anos, era uma maluqueira, não é? Depois andei ali completamente atrapalhada, porque não sabia o que queria. E então, quis ir para a literatura, não é? Mas tinha que andar muito para trás, tinha que fazer 3 anos, porque na altura não era tão fácil como é hoje, que era só fazer o 12º, não é? Tinha que andar 3 anos. Eu, como sou um bocadinho preguiçosa, disse, não vou fazer 3 anos. E então achei que filosofia tinha a minha cara, mas o meu alvo era a literatura. Depois, fiquei muito contente de ter feito filosofia, porque as pessoas que eu conheço de literatura, acho que têm sempre uma falha na cultura filosófica. Isso é a impressão que eu tenho, posso estar errada, não é? Ou então tenho que ir ter por fora, não é? Enquanto que quem vem de filosofia normalmente se gosta muito de literatura, facilmente colmata essa falha, não é? Pronto, mas nós estávamos a falar de livros, não estamos a falar de mim, não é? Foi através do Platão. Tudo ligado, está tudo ligado. Foi através do Platão que decidiste mesmo. Sim. E foi o Platão que me levou à filosofia, não é? Quer dizer, se isto é filosofia, eu quero filosofia, não é? Depois comecei a ler o Nietzsche, que não percebi nada daquilo. E tu imaginavas lá no meio do simpósio, no meio daquele, quer dizer, eram só homens, não é? Tu imaginas, porque aquilo é tudo cinematográfico, pois é, exatamente. É altamente cinematográfico. E depois tu imaginas a luz da Grécia, não é? A luz da Grécia, aquele azul, aquele cheiro do mar, não é? Depois aqueles são todos apolíneos, não é? São todos bonitos, porque eles fazem imenso desporto. Não é? Isto para mim tu imaginavas isso tudo na tua cabeça? Claro, isto tudo na minha cabeça. 16 anos, não é? 16 anos. A fazer filmes, 16 anos a fazer filmes, não é? E depois, claro, passei rapidamente dali, passei para o Nietzsche. Eu acho que, no fundo, as leituras do Thomas Mann também me conduziram muito a isso. O Thomas Mann, o Hermann Hesse, que era o que nós líamos muito, não? Tu és um bocadinho mais novo que eu, talvez não fosse isso, mas... O Hermann Hesse menos, mas o Thomas Mann li muito. O Hermann Hesse era o outro que me fascinava, sim. Por isso, porque toda a escrita deles era sempre com um pezinho na filosofia, não é? Portanto, era muito difícil resistir àquele apelo, era um apelo, era uma paixão mesmo, não é? E já que estamos a falar do Thomas Mann, vamos passar para a tua segunda escolha, que é o Dr. Fausto. Exato. Isto era para evitar também falar no que toda a gente fala, que é a Montanha Mágica. E curiosamente, eu adoro a Montanha Mágica, mas acho que o Dr. Fausto vem colocar outras questões do ponto de vista filosófico e literário, muito mais entrelaçadas, que é a questão do mal também, não é? Que para mim é um dos grandes temas literários, o mal no sentido metafísico, o mal como fonte de criação, o mal como o enigma, não é? E nesse sentido é que eu acho que o Dr. Fausto é um livro que para mim é do século XX, é das grandes obras-primas, que não é de facto considerado. Não é considerado. Normalmente o que se considera é Montanha Mágica, não é? Até por causa da questão do lugar ser considerado uma metáfora daquilo que era o reduto da Europa, não é? A ideia da Europa. O Dr. Fausto a questão, todo, exatamente, mas há ali um humanismo muito forte, sim, na Montanha Mágica, não é? Todos aqueles diálogos, enquanto no Dr. Fausto... É engraçado, também são os diálogos do Settembrini, não é? Exatamente, o Settembrini, exato, são maravilhosos, não é? Mas, por exemplo, no Dr. Fausto nota já a decadência da Europa e a emergência do mal, não é? E da própria loucura, porque o mal ali emerge como loucura. E portanto aquela figura que é uma figura absolutamente apaixonante, que é o Adriano Leverkusen, não sei se a Inês, que é muito novinha, se calhar ainda não leu, mas vai ler, sim, claro, depois deste podcast tem que ler, não é? Não, mas a figura do Adriano Leverkusen é um músico, mas é um músico que questiona o paradigma da música constantemente e que faz um pacto com o diabo, não é? Portanto, como criador, sim, faz um pacto com o diabo. E, portanto, depois são todos os diálogos em torno desses problemas do conhecimento, não é? Aliás, uma das fontes de inspiração
foi precisamente o Stockhausen, o Schoenberg, desculpa. Obrigada por teres corrigido, estás a ver, ainda é de manhã. Mas exatamente essa desconstrução da música está lá presente, e esse é outro dos temas que normalmente os filósofos vão ter todos à música, não é? É como se a música fosse uma espécie de condensação do conhecimento. Com o meu irmão, que é musicólogo, e que obviamente leu com outros olhos, não é? Também os olhos da história da música e da evolução do pensamento musical. E lembro-me ele leu aquilo muito atentamente e discutíamos a questão do Leverkusen. Sim, o Adrian Leverkusen é simultaneamente a figura do final do século, não é? Da desagregação do conhecimento filosófico sistemático, do pensamento sistemático e da desagregação da música, não é? Da ideia tradicional da música. E as duas andam muito par a par, não é? Ali o que me fascina sobretudo é essa figura da desagregação, não é? Que é a passagem do século, no fundo é aquela ideia de embora o livro seja posterior, não é? Mas no fundo é aquela desagregação que existe da passagem do século XIX para o século XX quer nas ciências, quer nas artes. E que, portanto, tudo aquilo fica em escombros, não é? Todas as coisas que o século XIX amava e cultivava, tudo aquilo entra em colapso. E, portanto, a figura do Leverkusen, no fundo, é a personificação desse homem em transição, que não está em lugar nenhum, não é? E a loucura também personifica isso, porque é alguém que perde o pé. E ao mesmo tempo é aquela alegoria do fascismo, não é? Porque a alegoria do fascismo ali é muito forte. Aliás, como em todo o Thomas Mann, é fortíssima. Porquê? Porque tudo ali está em escombros, a ideia da catástrofe, não é? Ao mesmo tempo que é a desagregação da cultura, e o nascimento de uma nova cultura, não é? Porque quando se fala de desagregação, normalmente a gente esquece que há coisas a aparecer, não é? Há reações sempre a essa desagregação. E que nós é que ainda não estamos em condições de avaliar. O modernismo, não é? Exatamente. Nós é que ainda não estamos em condições de avaliar, e possivelmente o Thomas Mann tem um olhar muito mais catastrófico, porque ainda não consegue ver o que vem a seguir. Ele, no fundo, ainda era um homem do século XIX, não é? Sim, completamente. Aliás, toda a escrita dele... Os Buddenbrook, por exemplo, é completamente do século XIX, não é? O José e os seus irmãos, aquilo tudo digamos que ele é o último escritor do século XIX, eu acho, não é? Escrevendo no século XX. Eu também diria que o Proust também anda lá, também é um escritor do século XIX. Mas o que é interessante também é essa ideia que sempre me apaixonou no Fausto. Aliás, é um mito. Há muita gente que não gosta do Fausto, nem sei bem porquê, porque consideram que o Fausto é uma coisa demasiado tradicional, ou que está demasiado gasta, e eu acho que não. O Fausto é qualquer coisa que pode sempre renovar-se como metáfora literária, neste sentido em que, de facto, o mal é desde as forças primordiais, desde os indianos, o mal é, de facto, aquilo que dá forma à criação. Os indianos encaravam isso desta forma. Nós é que temos uma ideia negativa do mal. Mas, por exemplo, os indianos consideram que, na filosofia antiga, no pensamento antigo, eles consideravam que o mal é que dava forma, não é? E, portanto, há esta ambivalência, não é? Que não é por acaso que ela está ligada no Dr. Fausto, ou nos Faustos em geral. Porque a ideia da forma, a ideia da criação, a ideia de combater a escuridão, de arrancar as coisas para trazer à luz, não é? Essa alquimia que está presente e que produz o conhecimento, não é? É qualquer coisa que está enraizada na ideia do mal, não é? Até o facto de, para seres um gênio criativo, tens de fazer um pacto com o mal para poder chegar. Sim, até porque há aquela ideia é um provérbio muito usado, a literatura não se faz com boas intenções. Não é? Eu estava a pensar nisso, que é uma ideia muito ouvida, mas que tem aqui todo o sentido, que é preciso ir ao fundo. Por exemplo, a gente não pode ler Dostoiévski
Dostoiévski com boas intenções, não é? Nem ele tinha nenhumas boas intenções, não é? Quando escreveu aquelas coisas horríveis, os processos, os demónios, acho que agora está traduzido com... Eu ainda li os processos, agora acho que a tradução é os demónios. Toda aquela gente está possuída por espíritos, também, não é? O jogador, não é? São figuras atormentadas e, de alguma forma, possuídas por essa carga maléfica, não é? Que é também a origem de um enigma existencial, não é? Porque esta ideia de sermos todos politicamente corretos, eu não gosto de pessoas más, eu não gosto. Não estás a fazer a apologia da maldade. Não é isso. Não, mas também não gosto de pessoas muito boazinhas, porque as pessoas boazinhas trazem-me sempre grandes suspeitas. Aquelas pessoas boazinhas, não sei o quê, muito boazinhas, sempre muitas suspeitas. Porquê? Porque é da natureza humana. O mal faz parte da natureza humana. O que está na nossa capacidade é talvez transformar isso noutra coisa que não seja destruir o outro, não é? Sim, esse mal destrutivo, não é? Mas essa figura do... Não sei se querem explorar mais o... Não, podemos explorar com o terceiro livro, que também fala de alquimia e de transformação e de conhecimento, que é a Obra ao Negro, da Marguerite Yourcenar, que é outro caso de uma obra que é menos conhecida do que outras da autora e que se calhar tu também resgatas, não é? A Marguerite Yourcenar também foi daqueles autores que hoje está esquecidíssima, muito injustamente esquecida, porque é uma escritora maravilhosa, aquele estilo literário. Eu sei, a Inês é muito novinha, se calhar ela não conhece. Eu estou sempre a brincar com ela, porque ela de facto é de outra geração. Sim, que não leram as mesmas coisas que nós lemos, não é? Nem pela mesma ordem. Exato, mas podem ter lido, exato. Mas a Marguerite, lançaram essas traduções, foram todas lançadas nessa altura, não é? Na nossa altura. E, portanto, de uma forma mais ou menos geral, quem lia a Marguerite Yourcenar. E é um estilo extraordinário, e ela tem aquele grande livro que é As Memórias de Adriano, não é? Mas, de facto, As Memórias de Adriano, para mim, é uma coisa um pouco... para poder relacionar agora com a Obra ao Negro, não é? Que eu acho que há aí um lado muito historicista nas Memórias de Adriano que não me apaixonou tanto como a Obra ao Negro. Ali na Obra ao Negro é a figura do alquimista, não é? A figura do alquimista, do Zenão, e ao mesmo tempo toda aquela obscuridade do século XVI, das grandes transformações, até na filosofia, quase todos os filósofos ou eram rosacrucianos ou eram alquimistas, místicos, não é? Místicos, quer dizer, a filosofia não estava limpinha como agora é que eles querem, toda depuradinha, tudo lógico, não era nada disso, não é? Inclusive, eu não sei se estou a cometer um erro, mas acho que era o Newton, tinha uma biblioteca alquímica escondidíssima, não é? Tinha. E que ninguém, quer dizer, só se descobriu já depois da morte dele. Porquê? Porque o Newton escrevia tratados de alquimia. Escrevia, exatamente. Porquê? E era a figura máxima do conhecimento na altura, não é? Eu creio que o Leibniz era rosacruciano. Portanto, havia uma grande ligação entre o conhecimento filosófico e científico, porque estamos a falar de matemáticos, não é? Sim. Quando falar do Leibniz, estamos a falar de um matemático que era profundamente enraizado no misticismo. Havia ali um grande sincretismo entre o que era a filosofia, a ciência e ainda um lado místico do conhecimento, que ainda não tinha sido feita essa separação. E que para mim é muito mais fascinante, não é? Do que teres tudo muito compartimentalizado. Sim, hoje nós hoje olhamos para aquilo com uma certa suspeita e até achamos graça, não é? Quando me diz, eu vou fazer a tua carta astral, então faz lá isso, e que não ligas nada a isso, mas naquele tempo eles levavam isso muito a sério, não é? E, inclusive... E, no entanto, eram ao mesmo tempo os cérebros mais extraordinários. Exato. E o apogeu da razão ao mesmo tempo. Exatamente, porque tudo está ligado, não é? Quer dizer, há uma dimensão do sagrado nas coisas que nós não podemos rejeitar de ânimo leve, não é? Por isso é que as pessoas no século XX começaram a andar todas malucas, porque o sagrado foi para a maneta, não é? E as pessoas depois ficaram a ficar completamente desorientadas, não... perderam-se essas ligações com as coisas, não é? Penso que a modernidade
veio trazer precisamente essa coisa do desconforto, de não sentir o sagrado, de andar Foi por isso que a Yourcenar foi buscar, quer a antiguidade clássica, quer depois Claro. A Yourcenar era uma mística, não é? Eu creio que tu sabes isso. Sim, a Yourcenar sim. era uma mística. Aliás, ela era apaixonadíssima pelos cátaros, não é? E pelo catarismo, que eu acho que é uma coisa do outro mundo. Sim. Não tanto os templários, que eles matavam muito os muçulmanos. Os templários andavam muito à guerra, mas os cátaros, para mim, é assim uma coisa... Os cátaros foram massacrados, não é? Foram massacrados. Completamente desconformes. E não é só isso, os cátaros tinham uma filosofia mística que não é muito conhecida, não é? Enquanto que os templários, pronto, já são mais conhecidos hoje. Sim. Agora, ela, de facto, ela tinha uma ligação muito forte com o catarismo, não é? O que não quer dizer que ela o praticasse, mas fazia parte da cultura dela. Havia ali uma componente mística muito forte. Aliás, ela conhecia profundamente o gnosticismo, todas as correntes filosóficas. Ela conhecia profundamente o pensamento místico. Não se sentia muito confortável. Ela, no século XX, então ia para o passado. Exatamente, não é? Era uma forma de esconder. E era uma sábia, não é? Uma escritora, aquilo que nós consideramos que hoje em dia perdeu-se essa ideia do escritor sábio. Eu acho que já não há escritores sábios, não. Hoje há... acho que o escritor sábio perdeu-se, não é? Por exemplo, o Thomas Mann é um escritor sábio, a Yourcenar... Não era só a filosofia, o que ele sabia de música. Aliás, a personagem principal da Morte em Veneza também é um compositor. Exatamente, não é? Maravilhoso, não é? E estava a pensar também no Borges, era um escritor sábio, não é? Esses escritores parece que desapareceram. É quase a síntese da literatura universal. Sim. Ontem, quando tu me falaste nos livros, eu estava a pensar no Borges, não é? O Borges nunca mais sai no podcast. Ficamos aqui 3 horas. Edição especial de 3 horas. Mas é esta ideia da sabedoria que talvez seja o fio condutor destes 3 livros que aqui está em causa, não é? Que é um profundo conhecimento da filosofia, mas trazido também para a literatura. E, no fundo, é um pouco isso que me guia também. Quando eu escrevo, também procuro muito isso, não é? Por isso é que eu nunca vou estar na moda, nunca vou ser lida, não me preocupo nada. Mas também lidas bem com isso, não é? Já não tens ilusões. Mesmo na poesia... Também não podia ser de outra maneira, não é? Não podia. Quer dizer, nós não podemos escrever livros para os leitores, não é? Sim. Acho que é impossível escrever livros para os leitores. A partir do momento em que uma pessoa escreve um livro para um leitor, está acabada, não é? Pode ganhar muito dinheiro. Para ti, sim, não é? mas não... Pode ganhar muito dinheiro, admito, mas está acabado como escritor, não é? E, portanto, é neste sentido que esta escolha também reflete um bocadinho essa minha concepção da escrita e também esse sentido da própria vida, não é? Quando nós falamos do sentido da escrita, é naquele sentido em que a escrita não está divorciada da própria vida, sim, não é? Da própria a nossa estrutura, a nossa postura perante a vida, não é? Não sei se a gente já passou... Não, mas acho que é um bom resumo final. É um bom momento para nos dissociarmos todos. Nós vamos continuar aqui a comer cerejas e a conversar com escritores e a gravar podcasts para vos dar. Para a semana estaremos de volta com mais um episódio, ainda no Festival da Gardunha. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais, em facebook.com/biblioteca de bolso. Convém relembrar que o banquete já me estava a esquecer, com as cerejas e a conversa já me estava a esquecer, mas podem encontrar o Banquete, de Platão, também pode ser encontrado pelo título O Simpósio. Está disponível através das edições 70, com um preço de 10,60€. A mais nova? Eu ainda li na Guimarães, agora já deve haver. Já não existe, portanto pois agora... Essa está escutada. Meu Deus, ela quis lembrar que eu já estava velha. Nada disso. O Dr. Fausto Thomas Mann teve uma reedição em 2010 pelo Dom Quixote, mas está infelizmente esgotado. É só para dizer que às vezes os livros esgotam, mesmo sendo novos. E a obra fica o sinal, não é? Fica aqui o aviso à Dom Quixote e às outras editoras. É curioso o Dr. Fausto estar esgotado. É muito curioso. Ao mesmo tempo é bom sinal, não é? É ótimo, quer dizer que é bom sinal. Quem esteja a ler o Dr. Fausto, por favor, escreva-nos, conte-nos o que é que está a pensar. A obra O Negro, de Marguerite Yourcenar, está disponível na Dom Quixote por 16,15€. Agora sim, podem nos seguir nas redes sociais em facebook.com/biblioteca de bolso e ouçam-nos através do SoundCloud, do
iTunes, por subscrição RSS e na rádio online Rádio Lisboa. Maria João, muito obrigada por teres vindo. Eu é que agradeço, foi uma conversa super interessante e espero que aprendam alguma coisa com, pelo menos as pessoas que nos estão a ouvir, que lhes sirva de guia de leitura, não é? Exatamente. Acho que é muito importante. Sim. Acho que é importante fazer-se isso. É importante. No que me diz respeito, vou já ler o Dr. Fausto para casa. Obrigada por teres vindo e para quem nos ouve, até para a semana com um novo convidado. Obrigada. Até para a semana. Até para a semana.